tá? Então, vou começar a gravar a aula, vou pôr aqui já no nosso compartilhamento de tela. Alguém ainda está sem apostila, sem o caderno de atividades? Vamos combinar assim, quem estiver sem caderno de atividades, sem... Acho que esse não é de vocês. Quem estiver sem apostila, sem caderno de atividades, para fazer as atividades, vai copiando as respostas no caderno, tá? E aí, depois, te manda a foto. Não precisa depois ficar passando para o caderno de atividades, mas se quiser, não tem problema, pode passar, tá? Mas faz no caderno, tá? E aí, depois a gente faz aí as atividades. Então, vamos lá. Sistema locomotor. Indique a resposta correta para cada uma das frases abaixo relacionadas ao movimento e à coordenação corporal. Então, vamos lá, tem 3 perguntinhas aqui. São eles que transmitem o estímulo para o movimento de contração muscular. Então, tem aqui, né, as glândulas, ossos, músculos e nervos. São os nervos, né? O sistema locomotor, ele tem aí ligado nele o sistema muscular e o sistema nervoso, tá tudo junto, né? Grudadinho aí. Por quê, ó? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. O nosso corpo, tá vendo esse monte de fiozinho verde aqui? Isso aqui está representando todo o sistema nervoso que está no nosso corpo, tá? Então, é através desse sistema nervoso que a gente tem o estímulo, a gente tem o impulso para fazer os nossos movimentos, tá bom? Tudo bem? Professora, Sim. tudo bem. É que página? Página 6. Caderno de atividades. Tá. Certo? Então, vamos lá. Página 6. Então, a primeira resposta aqui é os nervos. Sem eles, não haveria movimento, pois os músculos se prendem neles. Lembra que eu falei para vocês que através dos tendões, os músculos são presos aos ossos. 3. Os ligamentos podem ser encontrados nessa parte do corpo, ou seja, nas articulações. Então, ó, nessa região aqui, ó, onde a gente tem as articulações, nós temos aí os ligamentos, tá? Ai, rinite fica me pericando. Vamos lá. Além de sustentarem o corpo e permitirem o movimento corporal, os ossos têm como função a proteção dos órgãos vitais. Indique a numeração correta deles de acordo com a sua classificação. Então, 1, esqueleto axial e 2, esqueleto apendicular. Lembra que eu falei? Apendicular é o que fica pendurado, certo? Então, crânio. Crânio fica pendurado? Não, então o crânio é axial. Cintura escapular, né? Cintura escapular, ó, é essa parte aqui, ó. Fica pendurada essa parte? Sim, então, faz parte do que fica pendurado. Então, é esqueleto apendicular. Caixa torácica, é aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa parte aqui fica pendurado? Quando eu faço a pergunta, é para vocês responderem, viu? Claro. Fica pendurado aqui, ó, nessa caixa torácica? Não. Não, Fica? então, não, claro que não. Então, é esqueleto axial. Coluna vertebral, aqui, ó, nossa coluna vertebral, né? Permite a gente ficar na posição ereta. Ela fica pendurada? Não. Também não. Não, então é esqueleto axial.
Cintura pélvica, aqui, ó. Faz parte Sim. do que está pendurado? Sim. Sim. Se faz parte do que está Sim. pendurado, então é esqueleto apendicular. Membros inferiores e membros superiores, né? Então, os bracinhos e as perninhas, eles estão paradinhos ou eles estão pendurados? Pendurado. Pendurado, então é esqueleto apendicular. Viu como é fácil fazer essa atividade? Todo mundo acompanhou? Sim. Está acompanhando, João? Estou sim, professora. Brenda, você está acompanhando? Brenda? Se você não conseguir falar, digita no chat que eu vejo. Eu falei sim, Pro. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Página 7. Os ossos também são classificados de acordo com seu formato. Na figura, assinale com um X 5 ossos longos e circule 2 locais onde normalmente são encontrados ossos curtos. Nas linhas, escreva a principal diferença entre ossos chatos e os irregulares. Ou seja, é uma atividade que tem bastante coisa, né? Então, vamos começar com o X. Onde eu tenho osso longo? Tenho aqui, ó, no húmero, no braço, a ulna e o rádio são ossos longos, são compridos, né? O fêmur, que é da coxa, da perna, e a perna, que eu tenho aqui, a tíbia, que é esse mais grosso, e a fíbula, que é o mais fininho, tá? Mesma coisa aqui, ó. A ulna e o rádio é mais grosso e a ulna é mais fininha, ok? Então, esses são os ossos longos. Todo mundo já marcou? Já fez o X? Sim. Longos? Ok. Sim. Agora, nós vamos circular os locais onde normalmente são encontrados ossos curtos. Então, nós temos aqui, ó, nas mãos, né, tornozelo. Aqui, né, nessa parte das mãos. E aqui nos pés, né? As falanges, tornozelo, né? Tudo isso aqui a gente chama de ossos curtos, porque são ossos pequenos. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo à minha aula. Vamos continuar. Matheus, você está atrasado, hein, Matheus? Já fiz a correção da página 6 do caderno de atividades. Depois você vai assistir a live e vai pegar a correção, tá bom? Do que você perdeu. Tá bom. Ossos chatos Combinado. não são aqueles que são achatados, né? Olha só aqui, ó, você tem essa parte aqui que é um osso achatado. Aqui no crânio você tem os ossos que são achatados, certo? Sempre a função principal de proteção. Já os irregulares, né, não têm um formato definido, né? Como aqui, ó, as vértebras, né? As costelas aqui, eles não têm exatamente aí um formato. Não tem problema que você não tenha apostila ainda, Matheus, mas você copia no caderno as respostas e envia para mim, tá bom? Então, é essa aí a resposta, tá? Quem não conseguir pegar a resposta agora, depois assiste a live e aí pega as respostas, tá bom? Leia o texto abaixo e responda a questão proposta. Eu gostaria de um voluntário para ler o texto. Eu. Por favor, pode ler. O que é transplante de médula? Desculpa, professora. Minha irmã está imitando o cachorro. Não tem problema. Começa a ler de novo. O que é o transplante de médula óssea?
de medula óssea. O transplante de medula óssea é um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, como as leucemias e os linfomas. Consiste na substituição de uma medula óssea doente ou deficitária por células normais da medula óssea, com o objetivo de reconstituição de uma nova medula saudável. É na medula óssea que se localizam as células tronco-hematopoéticas, responsáveis pela geração de todo o sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Essas são as células substituídas no transplante de medula. Medula, muito bem. Eu sempre falando medula. Então, qual o nome do tipo de medula óssea utilizada nos transplantes descritos no texto e onde ele se localiza? Então, medula óssea amarela, o tecido esponjoso. Hematopoéticas. Medula óssea vermelha, localizada no tecido ósseo. Você me atrapalhou. Vou falar de novo. Então, aqui. A, medula óssea amarela, localizada no tecido ósseo esponjoso. Medula óssea amarela, localizada no tecido cartilaginoso. Medula óssea vermelha, localizada no tecido ósseo esponjoso. Medula óssea vermelha, localizada no tecido cartilaginoso. Então, medula óssea vermelha, localizada no tecido ósseo esponjoso. A amarela, ela fica localizada onde? No tecido cartilaginoso ou no tecido ósseo esponjoso? Cartilaginoso. Não, nem esponjoso, nem cartilaginoso. Ela vai ficar no meio do osso compacto, que é a parte mais rígida. Lembra que eu mostrei para vocês o desenho? Aqui, ó, no fêmur. Nessa parte aqui é onde a gente tem aqui a medula vermelha, no tecido ósseo esponjoso. Essa parte aqui do osso é onde eu vou ter a medula óssea amarela. E esse osso aqui é chamado de osso compacto, tá? Tecido ósseo compacto. Tudo bem? Olha que linda essas mãozinhas, né? Uma graça. Então, as duas imagens a seguir são radiografias das mãos de diferentes pessoas, um adulto e uma criança, né? Então, ele pede para a gente observar aqui qual é do adulto e qual é da criança. Se a gente for observar, a do adulto já está toda formada, né? Ó, toda essa estrutura aqui, as cartilagens, está tudo bem formada. A da criança, como ainda está em crescimento, você vê que aqui o vão, ele é maior do que aqui no adulto, né? Porque a criança ainda vai crescer até que vai ficar assim, ó, tudo fechadinho, bonitinho. E por isso que uma criança tem menos chance de quebrar uma mão do que um adulto, por exemplo, né? Porque você tem mais espaços ainda, é mais flexível a estrutura óssea da criança. Considerando as características do esqueleto humano em diferentes fases da vida, indique embaixo das imagens qual radiografia pertence ao adulto e qual da criança. Isso a gente já indicou, né? Então, aqui é o da criança, aqui é o do adulto. Se você conseguiu identificar a radiografia, quais foram os critérios que utilizou para diferenciá-las, né? Então, na criança, os ossos são mais finos, né? Mais distantes, como que eu falei aqui, ó, são mais distantes, né? Para permitir o crescimento do esqueleto, né? E elas nascem com grande quantidade de cartilagem que vai sendo diminuída e substituída por tecido ósseo conforme o crescimento. Então, se você for ver, aqui nessa parte que tem mais espaço, né,
é onde eu tenho uma maior quantidade de cartilagem, tá? Mesmo o osso da criança, ele tem uma quantidade maior de cartilagem, e aí vai sendo substituído aí por tecido ósseo. E no adulto não há espaço entre os ossos, que se apresentam em geral mais espessos, né? Então, aqui, ó, você vê que aqui é mais espesso, é mais fininho, né? Professora, Sim. Cartilagem. Estava tentando lembrar a palavra. Era só isso que você queria falar? Professora, pode... Calma aí, amor. Pode fazer resumo, tipo, resumir isso daí? Claro que sim. Porque a minha letra é muito grande. Pode resumir sim. Se você colocar a parte mais importante, né? Que é o distanciamento entre os ossos na mão da criança e que no adulto não tem espaço, já tá bom, tá? Tá bom. Obrigada. Nada. 6. Analise as afirmações a seguir e assinale a resposta correta a respeito da osteoporose. Deixa eu ver se mandaram alguma mensagem aqui. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, vamos ver aqui as informações que tem a respeito da osteoporose. 1. É uma doença que atinge principalmente a população idosa. Verdade, né? Geralmente, quem tem problema de osteoporose são os idosos. Porém, podem também acometer alguns jovens, tá? Tem alguns jovens que têm algumas doenças genéticas, ou câncer, por exemplo, pode causar aí osteoporose, mas não é qualquer tipo de câncer, tá? São o câncer que está relacionado aí o câncer ósseo, tá? Pode causar aí osteoporose, tá? 2, pode acometer jovens com problemas hormonais, mesmo que tenham hábitos saudáveis. Sim, foi o que eu acabei de falar, né? Então, se você tem problema genético ou se você tem algum outro distúrbio, né? Pode você ter aí a osteoporose. Essa doença provoca fratura devido à falta de deposição de minerais, que ocasiona porosidade e fragilidade óssea. O que seria essa deposição? Quando a gente come uma fruta, uma verdura, quando a gente toma água, um suco de fruta, o leite, nós vamos absorver aí alguns minerais, por exemplo, o cálcio, o fósforo, né? E principalmente o cálcio e o fósforo, eles vão ficar acumulados nos ossos, tá? Que vai dar aí resistência, vai dar força, né, pro osso. E quando você não tem essa deposição, quando o cálcio e o fósforo não fica ali grudado, formando o osso, ele acaba ficando mais frágil, tá? Então, todas elas estão corretas. 7. Em vários animais, como nos seres humanos, a sustentação e a movimentação do corpo são possíveis pela interação entre alguns sistemas específicos. São eles, né? O sistema urinário, digestório e muscular, sistema nervoso endócrino e digestório, cardiovascular nervoso sensorial, sistema nervoso muscular e ósseo, sistema respiratório, digestório e sensorial. Para falar a verdade, todos esses sistemas, eles estão relacionados de alguma forma. Porém, quando a gente está falando de locomoção, de sustentação, de movimentação do corpo, tem
tem os 3 que são mais importantes. O ósseo, que vai sustentar. O muscular, que vai estar grudado no ósseo e vai fazer com que os ossos se movimentem. E o sistema nervoso, que vai dar o impulso, né? Vai dar o choquinho elétrico, vai estimular o sistema muscular para se movimentar e vai movimentar o ósseo. Então, são esses 3 aqui em conjunto trabalhando que permitem não só a nós, também os animais, a fazer alguma atividade. No caso aqui está todo mundo correndo, né? As crianças estão correndo, o pai e a mãe também, para fazer essa pequena corridinha aqui, para fazer esses movimentos, mesmo para sorrir, ó, estão todos sorrindo aqui, menos o cachorro, claro. Mas todos aqui estão sorrindo, mesmo para sorrir, precisa da movimentação dos 3, ok? 8. Relacione as colunas abaixo. Nossa, nem percebi que a gente já estava na página 8. Foi rápido, né? Puxa vida. Rapidinho. Relacione as colunas abaixo. Ligamento, tendão, miócito e actina. Então, filamento fibroso que liga os músculos aos ossos. Lembra que eu falei para vocês que as células são bem longas, formando fibras bem compridas, filamentos bem compridos, né? Que vai ligar aí o músculo ao osso. Então, a gente chama de tendão. Esse filamento fibroso, ele é feito de tecido conjuntivo, tá? Célula muscular, é o miócito, né? Eu estava falando errado. É o miócito, que é uma célula bem comprida, e unindo uma célula em outra vai fazer um filamento bem comprido, que são os filamentos musculares, tá? Proteína importante para a contração muscular, a quitina, liga um osso a uma articulação. Então, a gente tem aqui o ligamento. 9, aqui a gente tem o quê? Palavras cruzadas, né? Então, encontre no caça-palavra alguns nomes de músculos do corpo humano. Depois vocês fazem aí essa palavra cruzada. Ok? 10. Professora, Oi. pode voltar um pouquinho? Voltar? É que eu estava prestando atenção aqui no meu irmão. Então, Luíde, depois você vê a live e aí você copia, tá bom? O que você perdeu, tá? Pode ser? Então, tá bom. 10. Quando realizamos nossas atividades cotidianas, várias funções da nossa musculatura são trabalhadas. Para os atletas, não é diferente, mas em certas modalidades, algumas funções musculares e esqueléticas são mais exigidas do que outras. As imagens a seguir estão relacionadas a alguns movimentos de atletas. Assinale a alternativa que indica a melhor correspondência entre as funções musculares que mais se destacam nas imagens. Então, aqui, ela precisa do equilíbrio, né? Aqui, ele precisa da força muscular dos braços, né? Para se manter pendurado aqui pelas argolinhas. E aqui, ele precisa da musculatura da coxa, né? Das pernas, para conseguir correr longas distâncias, né? Então, função com maior evidência da atividade. Então, força muscular, equilíbrio, resistência. Aqui eu preciso o quê? Força muscular, equilíbrio ou resistência? Não. Equilíbrio? Equilíbrio, porque ela tem que se equilibrar, ó, ela tá na madeira, no cavalo, né, que eles chamam aqui, nessa barra, e ela está equilibrando em um pé só, né, fazendo aqui todo, brincando de aviãozinho. Então, tem que ter equilíbrio. E no 2, o que ele precisa? Força. Força muscular, né? E aqui, para ele aguentar fazer aquela corrida longa? Resistência. Resistência. Então, equilíbrio, força muscular e
resistência. Olha só que músculo bonitinho, né? Página 10. Para realizarem os movimentos, os músculos alongam, né? E encurtam. Então, aqui ele está alongando e aqui ele está encurtando. Observe a imagem a seguir, que representa os músculos em duas situações. Então, na primeira, a gente tem uma situação de contração. E na segunda, né, relaxamento. Então, olha só. Na primeira, o bíceps contrai, né? E aqui, o tríceps relaxa. Depois, aqui relaxa e aqui contrai. Isso para quê? Para a gente fazer esse movimento aqui de encolhe e estica, ok? Então, aqui, o bíceps é o músculo de cima, esse daqui é o bíceps, aqui também, e esse de baixo aqui é o tríceps, certo? Então, situação 1, bíceps contrai, tríceps relaxa. Situação 2, bíceps relaxa, tríceps contrai. Ok? Qual o nome empregado nesses casos em que dois músculos agem de forma oposta? A gente chama isso de antagonismo muscular. Tá? Fica mais fácil para vocês verem. Desculpa, qual o nome? Antagonismo muscular. Não é uma anta que tá aí, não, tá? Mas é um antagonismo muscular. Todas as pessoas necessitam realizar atividades físicas de acordo com sua idade. De acordo com a sua idade e a sua saúde. Observe a imagem a seguir e indique duas atividades que a pessoa deveria realizar antes de praticar exercícios para evitar lesões, né? Porque ela saiu para fazer uma corrida e está sentindo dor aqui nos joelhos, né? Então, o que ela precisava ter feito antes de começar a fazer aí essa corrida, né? Primeira coisa é fazer o alongamento e o aquecimento. Não é assim que a professora Mari faz com vocês antes das aulas? Sim. Por quê? Porque fazer o alongamento e o aquecimento, ele vai fazer com que você promova aí, né? Você vai fazer com que uma preparação do seu músculo para poder fazer a atividade, né? Então, tá aqui, ó. O alongamento promove a extensão dos miócitos, aumentando a flexibilidade. E o aquecimento proporciona o aumento da circulação sanguínea e da temperatura corporal, auxiliando a evitar possíveis lesões. Então, com isso, nós terminamos aí a primeira parte que fala sobre sistema locomotor. Temos 4 minutinhos aí, eu vou parar já o compartilhamento. Deixa aí, só para